A neve caía suave sobre a praça de Rockefeller, envolvendo tudo em um manto branco e silencioso. No meio de milhares de luzes cintilantes, Helena Lane permanecia imóvel em sua cadeira de rodas, os dedos apertando um cartão pequeno, com letras trêmulas: Feliz Natal, pai. As lágrimas escorriam por seu rosto e se perdiam na neve fria, como se nunca tivessem existido. Não muito longe dali, uma criança puxou a manga do casaco do pai, os olhos cheios de curiosidade inocente. Papai, por que aquela moça está chorando sozinha? O homem seguiu o olhar da filha, aproximou-se com passos cautelosos e com uma voz aquecida pela compaixão, cumprimentou. Feliz Natal! Helena ergueu os olhos, encontrou os dele e naquele instante, uma noite que parecia igual a tantas outras ganhou um novo significado. 3 anos antes, a vida de Helena havia se despedaçado em questão de segundos. Um acidente em uma rua escorregadia do Baixo Manhattan, sem aviso, sem tempo para reagir. Quando acordou no hospital, as palavras dos médicos caíram sobre ela como uma sentença. Suas pernas jamais voltariam a responder. Ela tinha apenas 23 anos, era assistente de direção em uma galeria de arte boutique e sonhava com um verão em Paris. Em vez disso, passou 6 meses aprendendo a navegar por um mundo que não havia sido feito para ela. Sua mãe falecera quando ela tinha 12 anos. Agora seu pai, Robert Lane, era tudo o que lhe restava. Mas Robert não sabia consolar. Ele só sabia exigir. Você é uma Lane, disse-lhe no centro de reabilitação com a mandíbula tensa. As Lanes não se quebram. Fique mais forte. Helena tentou, submetendo-se a tratamentos experimentais, suportando sessões de fisioterapia que lhe arrancavam suspiros de dor, sorrindo forçadamente em eventos beneficentes, enquanto doadores cochichavam atrás de taças de champanhe. Mas ela descobriu que força não era sinônimo de cura. Robert Lane era dono da Lane Holdings, um império imobiliário avaliado em 3 bilhões de dólares. Seu escritório no 42º andar da Torre Lane dominava a vista de Central Park. Ele trabalhava 16 horas por dia, fechava negócios com um aperto de mão e um olhar penetrante, e acreditava que o poder era a única moeda que valia a pena acumular. Para ele, amar significava prover, proteger e pressionar. Contratou os melhores cuidadores para Helena, comprou um penthouse com acesso adaptado, matriculou-a em todos os programas de bem-estar que Manhattan podia oferecer. O que nunca fez foi perguntar do que ela realmente precisava, porque o que Helena desejava mais do que qualquer coisa era ser vista. Não como a filha deficiente de Robert Lane, não como um caso de pena, apenas como Helena. E foi na pintura que encontrou refúgio. Suas telas eram comoventes. Cadeiras de rodas vazias em campos nevados, escadarias que levavam ao nada, pássaros de asas quebradas ainda tentando voar. Sua professora de arte certa vez disse que eram as pinturas mais tristes que já vira. Helena respondeu, com um sorriso amargo: ótimo, então são sinceras. Do outro lado da cidade, Nathan Cole carregava a filha nos braços, a mãozinha quente dela apertando a sua com confiança. Lily tinha 7 anos. Cachos castanhos rebeldes e um sorriso faltando um dente que conquistava até os estranhos. Ela acreditava em magia com a mesma naturalidade com que outros acreditavam no ar que respiravam. Nathan, porém, havia deixado de acreditar em quase tudo, desde que sua esposa morrera 3 anos antes, na véspera de Natal. Ele fora engenheiro de som, projetando sistemas acústicos para teatros e arranha-céus, com um salário estável e um futuro prometedor. Até que a Lane Holdings o demitiu por insistir em um problema de segurança que o CEO preferiu ignorar. 2 semanas depois, sua esposa desabou. Câncer, estágio 4. Sem seguro médico. Sem economias após a demissão. Ela morreu segurando sua mão em um hospital público, enquanto Lily dormia na sala de espera, abraçada a um pelúcia de rena. Nathan nunca reagiu. Não processou, não gritou, não exigiu justiça. Apenas pegou Lily e fugiu da cidade por 18 meses, aceitando trabalhos esporádicos na Pensilvânia, tentando apagar as memórias. Mas Lily sentia saudades de Nova York, das luzes, do barulho, da vibração do metrô sob seus pés. Então voltaram. Agora Nathan instalava iluminações natalinas pela cidade, um trabalho temporário que mal dava para sustentar os dois em um minúsculo apartamento em Astoria. Para Lily, porém, ele tinha o emprego mais incrível do mundo. Você faz a cidade inteira brilhar, papai, ela dizia. Ele não contava que toda vez que subia em uma escada pensava em cair, não por vontade própria, mas pelo cansaço. Um cansaço que pesava mais do que qualquer fardo. Naquela noite, no entanto, Lily estava radiante. Eles haviam voltado à tradição de visitar a árvore de Rockefeller, mesmo quando não tinham mais nada.
Ela pressionou o nariz contra a grade da praça, o hálito embaçando o ar gelado, os olhos arregalados de admiração. É tão linda! Nathan sorriu. Por ela, ainda conseguia sorrir. Foi então que Lily avistou Helena. A mulher na cadeira de rodas estava afastada da multidão, o rosto baixo, os ombros tremendo. O sorriso de Lily desapareceu. Ela virou-se para Nathan, puxando seu casaco com urgência. Papai, por que ela está chorando? Nathan seguiu seu olhar. A mulher parecia jovem, talvez no início dos 20 e poucos anos, vestida em um casaco de lã caro. Mas sua postura era de alguém derrotado, como se o peso do mundo a tivesse curvado. Ao redor, famílias riam e tiravam fotos. Ninguém parecia notá-la. Talvez esteja triste, respondeu Nathan com suavidade. Às vezes, o Natal faz as pessoas lembrarem do que perderam. Lily franziu a testa determinada. A gente pode ajudar? Nathan hesitou. Ele aprenderá a viver sem se envolver, a manter distância. A vida era menos complicada assim. Mas Lily já se movia, escorregando por baixo da grade, caminhando em direção à mulher com a coragem ingênua de quem ainda acreditava que a gentileza podia mudar algo. Lily, espera! Ele tentou alcançá-la, mas já era tarde. Helena levantou a cabeça, surpresa ao ver uma criança parada à sua frente, estendendo um doce em forma de bengala. Oi, disse Lily com um brilho no olhar. Você parece triste. Quer isto? É de hortelã, minha favorita. Helena fitou a menina, depois o doce, a garganta apertada. Quando foi a última vez que alguém lhe oferecerá algo sem um olhar de pena? Obrigada, sussurrou, aceitando-o. A voz falhou. Lily sorriu radiante. Feliz Natal! Nathan chegou ofegante, desculpando-se com pressa. Ela é muito simpática, disse, encontrando os olhos de Helena. Ela era alta, magra, com um olhar cansado e mãos calejadas. Havia algo em seu rosto que transmitia honestidade, uma vulnerabilidade que não tentava esconder. Não tem problema, Helena respondeu baixinho. Ela é doce. Nathan agachou-se ao nível de Lily. Devíamos deixar a moça aproveitar as luzes, certo? Mas Lily não estava disposta a ir embora. Você está sozinha? Perguntou a Helena. Um aceno de cabeça foi a única resposta. Isso é triste, declarou Lily, com a lógica simples das crianças. Ninguém deveria ficar sozinho no Natal, não é, papai? Nathan olhou novamente para Helena, e algo indizível passou entre eles. A solidão reconhecendo sua igual. Não é? Repetiu ele, quase em um murmúrio. Depois, dirigindo-se a ela. Mesmo quando o mundo parece gelado, o Natal ainda vale a pena se você tiver alguém para dividir. Os olhos de Helena arderam mais uma vez, mas dessa vez as lágrimas tinham um gosto diferente. Obrigada, ela repetiu, a voz quase inaudível. De repente, as luzes da praça piscaram e se apagaram. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Lily segurou a mão de Nathan com força. Assustado, ele se levantou, analisando a fiação acima deles. Anos de experiência falavam mais alto que o cansaço. Fiquem aqui, pediu a filha, antes de se dirigir ao painel elétrico próximo à árvore. Helena observou enquanto ele agia com precisão, verificando conexões, reiniciando desjuntores. 2 minutos depois, as luzes voltaram a brilhar, mais intensas do que antes. Aplausos e risadas encheram o ar. Lily pulou de alegria, batendo palmas. Nathan voltou, tirando neve do casaco. Só um desjuntor queimado, explicou. Helena o olhou de outro jeito agora. Você é bom nisso, comentou, e pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com esperança aqueceu suas palavras. Ai! A palavra saiu mais suave do que ela esperava, quase um suspiro. Nathan levantou os olhos e por um instante, ela viu o reconhecimento cruzar seu rosto, seguido de uma sombra de desconfiança. Não era surpresa. Era o olhar de quem já tinha sido traído pelo mundo uma vez demais. Lily, porém, não tinha esses filtros. Seu rosto se iluminou como as luzes da árvore na praça. Você! Ela soltou a mão do pai e se aproximou, os passos leves como flocos de neve. Você é a moça da cadeira de rodas. A que gostou do meu desenho. Helena riu, e o som quebrou algo no ar entre eles, algo pesado e invisível. Eu me lembro, ela disse, baixando-se um pouco para ficar no nível da menina. Você me deu um renas do Papai Noel com um chapéu de lantejoulas. Ainda está na minha mesa. Lily arregalou os olhos, orgulhosa. Eu fiz outro hoje. Ela puxou um papel amassado do bolso do casaco e o estendeu. Esse é para você. É a gente os 3. Eu, você e o meu pai. Ele tá sorrindo, mas é mentira. Ele odeia festas. Nathan corou, e Helena não pôde evitar, riu de novo. Era fácil com eles. Demasiado fácil. Bem, ela disse, aceitando o desenho com cuidado, eu acho que festas são melhores quando a gente não gosta delas. Assim a gente não fica decepcionado.
Lily franziu o nariz confusa, mas Nathan entendeu. Seus lábios se curvaram, não um sorriso, não ainda, mas algo próximo. Uma trégua. Você organizou isso tudo? Ele gesticulou para o salão, onde crianças riam enquanto pintavam estrelas de papel e adultos conversavam sobre mesas decoradas com velas. Sim, Helena hesitou, e eu queria que vocês viessem. Por isso enviei os convites para os centros comunitários. Não sabia se você os receberia. Silêncio. O som do quarto de cordas preencheu o espaço entre eles, uma melodia que deveria ser alegre, mas soava frágil. Nathan cruzou os braços, e ela viu a tensão em seus ombros, a maneira como os dedos se apertavam contra os próprios braços, como se precisasse se segurar. Por quê? A pergunta foi direta, sem rodeios. Por que eu? Porque você salvou a minha noite. Porque você é a primeira pessoa em anos que não me olhou como se eu fosse um problema a ser resolvido. Porque meu pai destruiu você, e eu não sabia. Ela não disse nenhuma dessas coisas. Porque você conserta luzes, ela respondeu, simples. E o mundo precisa de mais gente que saiba fazer as coisas funcionarem de novo. Algo mudou em seu rosto. Não era perdão. Não era confiança. Era apenas um momento de verdade, crua e sem filtros. Lily, impaciente, puxou a manga do pai. Derry, pode ir pegar chocolate quente? Eles têm marshmallows. Nathan não tirou os olhos de Helena. 5 minutos, ele murmurou para a filha, sem se mover. Fique onde eu possa te ver. Lily correu em direção à mesa de bebidas, e eles ficaram sozinhos, 2 adultos com cicatrizes que não combinavam com o brilho das decorações ao redor. Você trabalha para ele, Nathan disse finalmente baixo. Não era uma pergunta. Helena assentiu, sentindo o peso do sobrenome como uma corrente. Eu sou a filha dele. Então você sabe. Ela sabia. Sabia dos relatórios enterrados, das demissões sem justiça, das vidas desfeitas em nome do processo. Sabia que o homem à sua frente tinha sido mais um número na planilha de custos do pai. Eu sei, ela admitiu. E eu sinto muito. Nathan riu, um som seco, sem humor. Desculpas não pagam aluguel, Helena. O nome dela em seus lábios soou como uma faca, preciso, cortante. Ela merecia isso. Merecia pior. Eu sei, repetiu. Mas eu não sou ele. Não. Ele olhou para Lily, que agora conversava animada com uma garota em cadeira de rodas, compartilhando lápis de cor. Não, você não é. E então, pela primeira vez, ele a olhou de verdade. Não como uma Lane. Não como uma vítima. Como uma pessoa. O que você quer? Ele perguntou. Helena respirou fundo. Não havia mais espaço para meias-verdades. Eu quero consertar as coisas, ela disse. Começando por isso. E estendeu a mão, não para um aperto, mas para oferecer algo que não tinha nome ainda. Nathan olhou para a mão dela, depois para o salão cheio de pessoas que, como ele, haviam sido ignoradas por muito tempo. Por fim para Lily, que acenava para eles com um copo de chocolate quente transbordando marshmallows. Ele suspirou longo e cansado. Você tem um plano? Perguntou, como se já soubesse que a resposta seria complicada. Helena sorriu e dessa vez sem tristeza. Eu tenho um começo, ela disse. E você tem as ferramentas. Foram as palavras certas. Ou as erradas. Não importava. Porque pela primeira vez em muito tempo Nathan Cole não virou as costas. Por que agora importa? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Robert não tinha uma resposta fácil. Não havia desculpas que pudessem apagar 3 anos de silêncio, de orgulho cego, de uma decisão que havia arruinado uma vida enquanto a sua seguia intocada. Ele engoliu seco, os dedos apertando o chapéu que segurava entre as mãos como se fosse um salva-vidas. Porque minha filha olha para mim como se eu fosse um estranho, admitiu, a voz rouca. E porque ontem à noite, pela primeira vez, eu me vi no espelho e não reconheci o homem que estava ali. Nathan soltou uma risada amarga, sem humor. Isso não é resposta. Não, Robert concordou, olhando para as paredes cobertas pelos desenhos de Lily, cada traço colorido um lembrete do que ele havia ajudado a tirar deles. Mas é a verdade. Um silêncio se estendeu, pontuado pelo som da água correndo no banheiro e o rangido do prédio velho. Nathan cruzou os braços, a postura rígida, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos que haviam implorado por justiça anos atrás, agora buscavam algo em Robert. Algo que não era perdão. Era sinceridade. Você quer que eu acredite que veio aqui por remorso? Nathan sacudiu a cabeça. Ou é só mais uma jogada para limpar sua consciência antes de voltar para sua torre de marfim? Robert sentiu o golpe. Merecia cada palavra. Eu não tenho o direito de pedir nada, disse, finalmente. Mas preciso que saiba uma coisa, eu não sabia que era você. Naquele dia, no fogo, eu nunca soube. Nathan o encarou, o maxilar trêmulo.
E isso muda alguma coisa? Não, Robert respondeu sem hesitar. Não muda o que fiz. Não devolve os anos que tirei de você. Não apaga o fato de que, quando mais precisava de alguém, eu o tratei como um inimigo. O ar entre eles estava carregado, quase insuportável. Nathan virou-se para a janela, os ombros tensos. Por que agora, então? Robert fechou os olhos por um instante. A imagem de Helena pálida e destruída na cadeira de rodas assombrava-o. Porque ontem à noite, quando vi você sair com sua filha, percebi que estava repetindo os mesmos erros, confessou. E porque pela primeira vez entendi que não há poder no mundo que valha o preço de perder as pessoas que importam. Nathan não respondeu. Não precisava. O peso daqueles anos todos estava ali entre eles, uma barreira feita de escolhas erradas e orgulho demais. Do banheiro veio a voz aguda de Lily. Papai, cadê meu pijama de unicórnio? Nathan respirou fundo, como se o som da filha o trouxesse de volta à realidade. Quando se virou para Robert, seus olhos estavam úmidos, mas a voz firme. Você tem 5 minutos, repetiu. Mas não é para mim. É para ela. Robert entendeu. E pela primeira vez em décadas, sentiu algo que não era controle. Era medo. Medo de que, mesmo agora, fosse tarde demais. E agora? Nathan apertou o envelope entre os dedos, o papel amassando-se levemente sob a pressão. Não posso desfazer o que fiz. Mas posso tentar consertar. Robert não esperou resposta. Tirou do bolso interno do casaco um envelope grosso, o papel creme estampado com o brasão da Lane Foundation. Oferta de emprego. Consultor-chefe de segurança. Benefícios completos. Salário compatível com o mercado, auxílio moradia, plano de saúde para você e para Lily. Seu tom não admitia réplica, mas os olhos traíam algo que Nathan nunca tinha visto neles. Urgência. Não era uma negociação. Era uma confissão. Nathan não estendeu a mão. Não quero sua esmola. Não é esmola, Robert cortou, a voz áspera, mas sem raiva. Era a voz de um homem que finalmente via a verdade nua e crua. É o que você merece. Fez uma pausa, os nós dos dedos branqueando ao redor do envelope. Você estava certo sobre o sistema. Sobre mim. Você salvou minha vida, e eu retribuí roubando a sua. Engoliu em seco. Não posso mudar o que aconteceu com a Sarah. Mas posso garantir que a Lily tenha um futuro. Os dedos de Nathan tremiam. Ele olhou para o envelope, depois para Robert, como se tentasse decifrar um enigma. Por que você se importa? Porque minha filha se importa, Robert respondeu, simples demais para ser sincero, profundo demais para ser mentira. E porque ontem à noite você me disse algo sem pronunciar uma palavra só. Nathan franziu a testa. O quê? Que eu não deveria fazer a Helena se sentir tão sozinha quanto você já se sentiu. A voz de Robert quebrou, e pela primeira vez Nathan viu o homem, não um magnata, não um inimigo, mas um pai que havia falhado. Eu fiz isso a vida toda. Não sei como parar. Fechou os olhos por um instante como se a dor fosse física. Mas hoje, vendo você com a Lily, entendi uma coisa. Abriu-os novamente e havia algo novo neles. Algo que parecia com humildade. Amor não é controle. É estar presente. O silêncio entre eles foi longo, pesado como a neve que começava a cair do lado de fora da janela. Nathan finalmente tomou o envelope. Não como uma rendição, mas como um trânsito. Como se, pela primeira vez em anos, algo dentro dele, algo duro e fechado, começasse a ceder. As semanas passaram, e o inverno se instalou sobre Nova York com uma crueldade que parecia intencional. Mas algo mudava também na casa dos Lane. Robert começou a chegar mais cedo. Perguntava a Helena sobre o dia dela. Realmente ouvia as respostas. Financiou o projeto de terapia por arte que ela sonhava há anos, e não chamou de publicidade. Não fez questão de colocar o nome da fundação em letras garrafais. Apenas assinou os cheques e deixou que ela voasse. Uma noite encontrou-a no ateliê, pincel na mão, imersa em uma tela que ainda não estava seca. Posso ver? Perguntou, parando na porta como se temesse invadir um território sagrado. Helena levantou os olhos, surpresa. Assentiu. Robert aproximou-se e estudou a pintura. Um pássaro pousado no parapeito de uma janela aberta, as asas recolhidas, mas o céu além do vidro vastíssimo. Convite e ameaça ao mesmo tempo. É lindo, murmurou, e não era um elogio vazio. Era a admissão de um homem que finalmente via a filha. Como se chama? Escolhendo ficar, Helena respondeu, e o nome era uma faca e um abraço. Os olhos de Robert arderam. Sinto muito, disse, a voz tão baixa que quase se perdeu no ruído da chuva batendo nas vidraças. Por ter feito você achar que precisava voar para longe só para ser livre. Helena pousou o pincel. Eu não precisava que você me consertasse, pai. Só precisava que você me visse. Eu vejo você agora,
Ele sussurrou. E quando ela sorriu, um sorriso que chegava aos olhos, que iluminava o ateliê mais do que qualquer lâmpada, Robert soube que algumas coisas, uma vez quebradas, podiam sim ser remendadas. Não voltariam a ser como antes. Mas talvez, só talvez, fossem mais fortes nas cicatrizes. Na semana seguinte, Nathan assumiu o cargo na Lane Foundation. O trabalho era exato, necessário. Inovações em segurança para pessoas com deficiência, proteções no ambiente de trabalho, design acessível. Era o tipo de impacto que ele sempre sonhara causar, não com discursos, mas com ações. Com portas que se abriam, rampas que substituíam degraus, sistemas que não deixavam ninguém para trás. Ele e Helena cruzavam caminhos com frequência. No início, suas conversas eram cuidadosas, quase formais. Dois estranhos aprendendo a dançar a mesma música. Mas aos poucos, o gelo derreteu. Até que uma tarde, ela o convidou para conhecer o estúdio de terapia por arte. Era um espaço luminoso no Brooklyn, cheio de risos e tintas e histórias sendo pintadas em telas. Crianças e adultos trabalhavam lado a lado, e a alegria ali era tão tangível que Nathan sentiu algo se soltar dentro do peito. Isto é incrível, disse, observando uma menina em cadeira de rodas criar um pôr do sol com os dedos, as cores se misturando como se o céu estivesse nascendo ali, na ponta de suas mãos. É deles, Helena corrigiu, mas havia orgulho em sua voz. Eu só dei o espaço. Nathan virou-se para ela. Você deu mais do que isso. Você deu esperança. Seus olhares se encontraram, e o ar entre eles mudou, como quando uma janela é aberta depois de um inverno longo demais. Helena desviou os olhos primeiro, as bochechas corando. Quer ajudar com alguma coisa? Perguntou rápido demais. Estou montando novos cavaletes, mas a iluminação está toda errada. Nathan sorriu. Acho que consigo resolver isso. Trabalharam juntos pela tarde, ajustando ângulos, testando a luz. Lily apareceu depois da escola, os olhos brilhando ao ver Helena novamente. Pintou os três debaixo da árvore do Rockefeller Center, de mãos dadas. Somos nós, declarou, orgulhosa. Somos um time. Nathan e Helena trocaram um olhar. Algo não dito passou entre eles, quente e leve como o primeiro sopro de primavera. Naquela noite, depois que Lily adormeceu, Nathan acompanhou Helena até sua casa. A neve caía devagar, cobrindo as ruas de branco, abafando o barulho da cidade. Não falaram muito. Não precisavam. Na porta do prédio, ela parou e se virou para ele. Obrigada, disse. Por quê? Por ter aparecido naquela noite. Por não ter desistido. Nathan deu um passo à frente. Você é que não desistiu, Helena. Seu olhar percorreu o caminho de volta ao estúdio, como se pudesse ver através das paredes. Você transformou sua dor nisso tudo, em algo bonito. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não me sinto bonita. Você é, ele respondeu baixo. Não precisa estar de pé para ser forte. Você já é a pessoa mais forte que eu conheço. Helena não conseguiu falar. Nathan estendeu a mão, hesitou, então enxugou uma lágrima de seu rosto com o polegar. Eu deveria ir, sussurrou. Mas não se moveu. Ela também não. O beijo foi suave, hesitante, como a primeira neve do inverno, que derrete antes de tocar o chão. Quando se afastaram, Helena sorria através das lágrimas. Feliz Natal, Nathan, murmurou. Feliz Natal, Helena. 3 meses depois, uma tempestade de neve engoliu Nova York. Veio rápida, brutal, paralisando ruas, aprisionando pessoas em prédios escuros. Helena estava no estúdio quando a luz falhou. O aquecimento morreu. As portas automáticas travam. Ela, 6 alunos e 2 voluntários ficaram presos no frio que se infiltrava pelas frestas, cortante como lâminas. Calma, disse, mas sua própria voz tremia. O termômetro despencava. Uma das crianças começou a chorar. Helena tirou o celular do bolso. Sem sinal. As paredes eram grossas demais, a tempestade forte demais. Rodou até a janela, viu apenas um muro branco do lado de fora. O pânico subiu por sua garganta como bile. Do outro lado da cidade, Nathan estava no escritório da fundação quando o alerta de emergência pipocou em seu telefone. Uma mensagem da assistente de Helena. Helena está no estúdio. Não consigo contato. Telefones caíram. O sangue de Nathan gelou. Pegou o casaco sem explicar a ninguém e saiu correndo. As ruas eram caos. Táxis enguiçados. Metrô paralisado. Ele correu a pé, o ar queimando seus pulmões, a neve cegando. Levou 40 minutos para chegar ao estúdio. O prédio estava às escuras, as portas congeladas. Helena! Gritou, batendo nos vidros com as mãos ensanguentadas. Nenhuma resposta. Seus olhos varreram o local, desesperados, até avistarem uma janela lateral. Pegou uma lixeira de metal, quebrou o vidro e escalou para dentro. O estúdio estava gélido.
No centro da sala, encontraram-nos encolhidos sob panos e lonas, os corpos tremendo. Helena levantou a cabeça, o rosto pálido, e algo nela se desfez ao vê-lo. Nathan, sua voz era um fio. Ele estava ao lado dela em 3 passos largos, ajoelhou-se, puxou-a contra si. Estou aqui, sussurrou no cabelo dela. Você está segura agora. Trabalhou rápido. Usou a lanterna do celular para encontrar o desjuntor, religou a energia de emergência. O aquecimento voltou a funcionar. Forçou a porta emperrada, levou os voluntários e os alunos para as ambulâncias que aguardavam do lado de fora. Só então voltou para Helena. Ela tremia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei, não conseguiu terminar. Eu sei, ele disse suave. Mas você está bem. Está salva. Ergueu-a da cadeira de rodas, seguiu-a nos braços através da neve, como se ela pesasse menos do que todas as desculpas que nunca tinham sido ditas. Quando chegaram à rua, Robert já estava lá. Tinha recebido o alerta, dirigido através da tempestade sozinho. Ao ver Nathan carregando Helena, seu rosto se contorceu. Alívio, culpa, gratidão, tudo de uma vez. Ela está. Sua voz falhou. Está bem, Nathan respondeu. Robert estendeu os braços. Tomou Helena de Nathan com um cuidado que parecia novo. Me desculpe, engasgou. Me desculpe, querida. Helena se agarrou a ele, soluçando. Está tudo bem, pai. Estou bem. Robert olhou para Nathan por cima do ombro dela, os olhos brilhantes. Obrigado, disse rouco. Você a salvou. Nathan balançou a cabeça. Ela se salvou. Eu só apareci. Os dias que se seguiram à tempestade foram suaves e lentos, como se o mundo tivesse aprendido a respirar de novo. Helena se recuperou em casa, envolta não apenas nos cobertores macios que a mãe lhe deixara anos antes, mas também na presença constante do pai, uma sombra que desta vez não a oprimia, mas a protegia. Não era mais o peso de uma expectativa, e sim o abraço de quem finalmente entenderá que amar não era controlar. Nathan aparecia todos os dias, sempre com Lily ao lado, cujos desenhos coloridos começaram a enfeitar as paredes do quarto de Helena como pequenos sinais de esperança. Precisa de mais arte feliz aqui, decretou a menina séria, enquanto pendurava um sol sorridente ao lado da janela. Helena riu, um som claro e verdadeiro, como se o gelo dentro dela derretesse a cada risada. Robert e Nathan, que antes mal trocavam olhares além dos relatórios trimestrais, passaram a conversar. Não como patrão e empregado, mas como 2 homens desmontando, peça por peça, a armadura que os impedia de admitir. Não sabiam tudo. Não precisavam. Uma noite, enquanto o fogo crepitava na lareira, Robert quebrou o silêncio com uma confissão rouca. Passei a vida inteira achando que força era nunca ceder. Estava errado. Nathan assentiu, os dedos enrolados em torno de uma xícara de café já frio. Força é saber quando pedir ajuda. Robert o olhou por um longo momento, como se visse pela primeira vez não apenas o homem, mas as cicatrizes que também o marcavam. Você nunca pediu. Eu era orgulhoso demais. Ou medroso. Nathan hesitou, os olhos perdidos nas chamas. Mas a Helena me ensinou uma coisa. Ela não deixou a dor defini-la. Transformou em propósito. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que não precisava ser dito. Robert abaixou a cabeça. Ela é mais forte do que eu jamais fui. Nathan sorriu, quase imperceptível. Isso ela herdou de você. O homem mais velho balançou a cabeça, os olhos úmidos. Não, isso ela herdou dela mesma. A primavera chegou devagar, derretendo a neve que ainda teimava nas calçadas, pintando a cidade de verde. O estúdio de arte-terapia de Helena reabriu, maior do que antes, com paredes amplas o suficiente para abrigar não só suas telas, mas os sonhos daqueles que, como ela, precisavam reencontrar a cor em meio ao cinza. A fundação expandiu seus programas para mais 3 cidades, e Nathan, que antes projetava arranha-céus para homens de ternos, agora desenhava espaços acessíveis, protocolos de segurança, estruturas que não apenas sustentavam paredes, mas vidas. Trabalhavam lado a lado, Helena e ele, em uma dança silenciosa de canetas, plantas baixas e risos roubados entre uma reunião e outra. E em algum momento entre os esboços e as xícaras de café compartilhadas, eles se apaixonaram. Não daquela forma estridente que estampa capas de revista, mas do jeito quieto que cresce nas entrelinhas. No modo como Nathan ajustava o cachecol dela sem precisar perguntar se estava frio, ou como Helena deixava um bilhete em seu bloco de notas. Lembre-se, você não precisa carregar tudo sozinho. Uma tarde, enquanto organizavam pastas no estúdio, Helena parou, a caneta suspensa sobre o papel. Você já pensa no que teria acontecido se a Lily não me tivesse visto naquela noite? Nathan ergueu os olhos, sério. Acho que você teria encontrado seu caminho de qualquer jeito.
Ela riu, incrédula. Eu estava tão perdida. Eu também, ele admitiu, a voz baixa. Mas nos encontramos. Isso conta alguma coisa. Helena olhou, e algo em seu peito se encheu até quase doer. Conta tudo.